Se você é enfermeiro e tem um sonho de validar o seu diploma de enfermeiro nos Estados Unidos, de trabalhar lá, você precisa saber sobre a NCLEX. A NCLEX é uma prova que nós precisamos fazer para validar o nosso diploma para poder ser licenciado lá. Então, se assim como eu, você também pensa ou sonha com isso, fica nesse vídeo que hoje nós vamos te dar um overview sobre a NCLEX. Olá pessoal, para você que não me conhece, eu me chamo Amanda Raposo e esse aqui é o nosso canal, Jornada Nurse USA. Aqui nós compartilhamos com vocês a minha jornada, onde eu vivo um processo de validar o meu diploma de enfermeiro aqui do Brasil para poder trabalhar lá nos Estados Unidos. E eu compartilho informações sobre esse processo com vocês aqui, além de estudos para a prova NCLEX, que é uma prova que nós precisamos fazer. Então hoje nós vamos falar um overview da NCLEX para que você, que também tem esse sonho, possa entender melhor sobre essa prova. Bom, gente, a NCLEX, ela é uma prova que vai licenciar você a trabalhar nos Estados Unidos. Ela é uma prova que ela é válida para os Estados Unidos e para o Canadá também, e ela é uma prova obrigatória. Diferente aqui do Brasil, que ao terminar a nossa graduação, nós não precisamos fazer uma prova para poder retirar a nossa licença de trabalho, que é o nosso ProN. Lá nos Estados Unidos, nós precisamos fazer essa prova. Mesmo os americanos também precisam fazer essa prova. Sem a NCLEX, a gente não consegue trabalhar legalmente nos Estados Unidos como enfermeiro. Então, depois de fazer essa prova, NCLEX RN, você recebe a sua licença para atuar como Registered Nurse nos Estados Unidos. Uma das perguntas e dúvidas que é muito comum é aonde que eu faço essa prova. Bom, você pode fazer ela estando nos Estados Unidos e aqui no Brasil, nós fazemos essa prova no centro aplicador que se chama Pearson VUE. Ela fica localizada em São Paulo, inclusive eu vou deixar no final desse vídeo o dia que eu fiz a minha prova da NCLEX. Eu compartilhei nesse vídeo o local que eu fiquei, que eu me hospedei para poder fazer a minha prova, porque era muito próximo do local. Então eu acho que pode ser aí uma indicação para você que quer um local para se hospedar que seja bem acessível e bem próximo da prova. Outra dúvida comum é qual é o custo, ou para mim, investimento que você precisa ter para fazer essa prova. Bom, na época eu paguei cerca de $200. Nos Estados Unidos, até a minha última informação, era um valor de cerca de $150. Bom, tá bom. Então como que funciona essa prova? Bom, você quando começar a estudar para a NCLEX, você vai ouvir falar sobre o CAT. O que seria isso? É o Computer Adaptative Test. Esse é um exame, é um teste que ele é computadorizado e adaptativo. O que seria isso? Diferente daqui do Brasil, nós estamos acostumados a fazer nossas provas de concurso em papel. Esse teste ele é feito num computador. Por que adaptativo? Ele se adapta às suas respostas. Por exemplo, se você responder uma questão e você acertar, ele vai te dar uma questão mais desafiadora. Se você errar, ele vai ali reajustar a rota. Para quê? Para ele ir traçando e avaliando você até que ele consiga entender. Ou até que você consiga provar para ele, através das suas respostas, que você é um enfermeiro seguro. A prova da NCLEX é uma prova de segurança. E é isso que ela quer avaliar em você. Se você é um enfermeiro seguro, apto a atuar. Tempo de questão e o formato. Bom, a NCLEX, você pode responder de 85 a 150 questões num período intervalo de 5 horas. Nesse período, você pode tirar 2 momentos para lanche. E aí, nesse momento, você levanta a sua mão, o instrutor vai até você e aí você vai se alimentar, ir no banheiro. Eu até indico que você realmente tire esse momento. Só que é importante se atentar ao seu tempo, porque essas 5 horas, elas não pausam para o seu tempo, elas continuam rolando. Então, você tem que ter um cálculo de quantas questões eu já respondi, quantas ainda faltariam, né? Porque se você pode responder de 85 a 150, é interessante que você tenha em mente quanto tempo você ainda tem. Porque não dá para ter certeza se em quantas questões o teste vai fechar a tela. Na minha primeira experiência, a minha prova terminou por tempo. Eu já estava na questão 110 ou 115, agora não lembro. E aí a minha tela fechou. E quando eu fui ver, porque o meu tempo havia acabado. Eu não havia conseguido
provar para esse teste, né, que eu era um enfermeiro seguro. Mas isso não é uma regra. A sua tela pode fechar por tempo, mas ainda assim, naquele tempo, você ter conseguido provar para o teste que você é um enfermeiro seguro. Na minha segunda experiência, porque eu só passei na segunda vez, eu consegui encerrar a prova com 85 questões e ainda faltavam 15 minutos para a prova terminar. Então, quando deu 85 questões, que é o mínimo, e nessas 85 você já conseguiu provar para o teste, para a prova, que você é um enfermeiro seguro, que você respondeu as questões, que você conseguiu fazer as priorities, ele fecha a tela com 85 questões, ainda que o tempo não tenha terminado. Outra coisa importante sobre essa prova, ela é uma prova toda em inglês, gente. Então, assim, ainda que você não precise ser fluente, conversar fluentemente em inglês para fazer essa prova, mas você precisa ter o inglês para poder ler e interpretar os textos, porque ela é toda em inglês. E você também não pode voltar a questão. Por exemplo, você respondeu a questão e aí você quer voltar porque você acha que respondeu errado. Aquela questão já passou, tá? Aí agora só dali para frente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de questões. Como que são as questões cobradas? Quais são os formatos que elas podem vir? Bom, ela pode vir em formato de múltipla escolha. Vem ali uma sequência de questões e você tem que escolher uma correta. Então você vai marcar que você acredita que é a resposta correta. A outra maneira, o outro formato é o Select Order Apply. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles são vários quadradinhos para que você selecione as opções que podem ser as opções corretas para aquele caso clínico que a prova está te entregando. Outro formato que pode vir na questão, preencher cálculos. Gente, a NCLEX tem cálculo? Gente, pode acontecer de vir cálculos para a prova da NCLEX. Então é importante que você estude um pouquinho de cálculo. Será que a prova da NCLEX disponibiliza calculadora? Sim. Você vai ver que na sua página da prova, bem no cantinho, acho que no cantinho esquerdo, vai ter uma calculadora para poder te auxiliar ali no cálculo, tá? Eu tinha essa dúvida e aí quando eu fui fazer a prova eu vi que havia essa possibilidade. Isso ajuda bastante a gente. Bom, outro formato, ordenar passos. Pode vir uma questão, por exemplo, você vai cuidar de um paciente que ele está com precaução respiratória, precaução de contato. Qual é a ordem correta para você vestir e depois retirar os EPIs necessários para você cuidar desse paciente? O último formato que eu botei aqui, identificar imagens. Também pode aparecer uma imagem para você, uma imagem clássica de um paciente que desenvolveu herpes zoster. Gente, em abril de 2023, se eu não me engano, veio o New Generation e eu peguei já esse novo formato aí da NCLEX. Anteriormente, você apenas abria uma questão, respondia a questão. Depois você passava e vinha uma nova questão. Com esse formato, ele é muito mais clínico. E o que significa isso? Abre a questão com os dados, sinais e sintomas, a história do paciente. E aí, quando você responde aquela primeira pergunta, que você vai passar para a próxima, não vai ser uma história diferente, uma outra questão, não. Ela vai dar continuidade, vai te fazer uma outra pergunta, só que com base naquele quadro ali do paciente. Essa prova pode te cobrar aí de 3 perguntas em relação a esse paciente ainda. Então você vai passando na página e a próxima pergunta ainda é desse caso clínico. Bom, e você, a minha prova, passei, a minha prova fechou. E agora, quando é que eu vou receber o meu e-mail de confirmação? Bom, a minha experiência foi o seguinte. Eu fiz a minha prova numa sexta-feira, então não saiu no dia seguinte porque não era dia útil, nem sábado nem domingo, mas saiu na segunda-feira. Eu inclusive estava trabalhando e foi muito bom receber aquele e-mail e depois à noite eu fui abrir o e-mail com a minha família e foi uma felicidade só lá em casa, né? Foi muito bom. Você recebe um e-mail, não da Pearson, mas do board que você deu entrada, te dizendo que você agora tem a sua licença e de que você se tornou um registro de nurse. Mas e para eu fazer essa prova? Bom, esse vídeo dá até mais um outro vídeo, porque tem alguns detalhes importantes da gente falar. Mas resumindo, gente, você precisa, para o dia da prova, levar o passaporte, porque é o único documento que eles aceitam. Então se você está querendo começar essa jornada, eu já te indico aí tirar o seu passaporte, porque quando você for fazer a sua prova, você já vai ter esse documento em mãos. Além disso, é permitido que você leve algum alimento. Eu sugiro que você leve algum alimento leve, algum biscoitinho, uma água.
Não leve bolsas grandes, porque lá existe um locker onde você pode colocar esses pertences seus, inclusive o seu celular, carteira. Então, leve poucas coisas. E lá eles vão colocar tudo isso dentro de um locker, porque para entrar na sala onde você realmente efetua a prova, você não leva nada disso. Inclusive, no dia da minha prova, eles fazem toda uma revista em você. Se você tiver com um casaco, eles pedem que você retire para ele poder avaliar se você não está fraudando, né, levando alguma coisa para dentro da prova. Eles, inclusive, pediram que eu tirasse os meus adornos, anel, que eu tinha ido, né, e eles pediram que eu retirasse, tá? Então, se você entende isso, entende um pouquinho dessa prova, agora você consegue adquirir um pouco mais de segurança, até para começar os seus estudos para a NCLEX. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, eu peço que você curta esse vídeo, quero te agradecer se você já é um inscrito aqui no nosso canal, obrigada por essa confiança e por nos permitir compartilhar com vocês aí a nossa jornada. Mas se você ainda não é um inscrito aqui do canal, eu te peço que você se inscreve no nosso canal, porque isso, além de ajudar essas pessoas, ajuda também o nosso canal a crescer. Então vai ajudar todo mundo ao mesmo tempo e fica aqui com a gente, porque nós vamos trazer mais conteúdos como esse. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!